A graça e a paz, povo de Deus. Nessa quinta-feira, culto de doutrina, queremos falar hoje sobre um tema bem atual e ao mesmo tempo este plano é desde o princípio da criação, mas mesmo assim ele não deixa de ser atual, que é sobre o plano de Deus para uma família. Amém? A irmã Sheila manda um abraço aí para o seu esposo, para suas filhas, para sua irmã, a sua mãe, a irmã Nilza, o irmão Massal, Charlie, a esposa do irmão Charles, sua filha, o Alisson. Essa é a família da irmã Sheila. Tem muito mais, né, que tem, mas essa é a família que nós conhecemos, a família da irmã Sheila. Joyce, oi Joyce, a paz e a graça, minha irmã. A Joyce está morando agora em São Paulo, não é isso, Joyce? E hoje está compartilhando conosco dessa nossa live, e queremos dar graças ao Senhor por essa oportunidade de estar ministrando essas pessoas, né, que já foram aqui da igreja do Betel. Nós tivemos o prazer de discipular a sua família, ver os seus filhos crescer, foi muito bom. E ter hoje você, Joyce, sendo aí nossa ouvinte, para nós gera muita alegria. Que Deus continue te abençoando, minha irmã, e que Deus possa realizar os projetos que Deus tem na sua vida. Nenhum projeto de Deus para a vida do ser humano, jamais eles serão frustrados. A verdade é essa. Quando Deus tem um plano, Deus realiza. E às vezes nós iremos numa trajetória que às vezes os caminhos são muito difíceis, mas diante de toda essa caminhada com dificuldade, nós sabemos que Deus se faz presente em todo momento da nossa vida. Olha a trajetória de José, desde quando ele sai da casa dos seus pais, vai ali ao campo para ver os seus irmãos que estavam cuidando das ovelhas, e ali os seus irmãos têm ciúme e vendem, né, a José. Mas tudo era projeto de Deus. No final José vai ser o governador lá do Egito, segundo homem, só perdendo a sua posição só para o rei, né, para Faraó. Irmão Márcio, a irmã Beth, que Deus abençoe a irmã Beth, a irmã Márcio e toda a sua família, a irmã Sheila, a irmã Joyce, que já falamos um pouco, a irmã Valdene Macedo, Paulinho, Vanessa, que faz a administração do grupo, né? Que Deus abençoe aí o Paulinho, a Vanessa, a irmã Valdene, o Hélito, Levi, a irmã Lara, que Deus abençoe essa família. Amém. Glória a Deus. A irmã Flávia também já está conectada conosco. Que Deus te abençoe, minha irmã, e toda a sua família seja agraciada com as bênçãos de Deus. Amém. Está sempre conectado conosco, né? A irmã Flávia. Glória. Irmão Antônio. Glória a Deus, irmão Antônio. Um abraço aí na família, na sua esposa, nos seus filhos. Que Deus esteja soprando, continue soprando sobre a sua vida e sobre sua família, dando graça, fortalecimento e nos livrando contra este vírus que assola a humanidade. Mas Deus é maior e a sua mão protetora tem nos guardado. Amém? Eu estou saindo de um momento difícil, porque tivemos alguns sinais, né, quase que todos os sinais, eu, a minha esposa, mas graças a Deus estamos recuperados, né, dessa doença. Deus tem nos dado graça, não se fez necessário hospitalizar, não, de maneira alguma, mas graças a Deus, né? Eu queria saber sobre o jejum de amanhã. Pronto, vamos aqui. Silene, um abraço à nossa missionária Silene. Amém? O plano de Deus hoje para a família. Glória a Deus. Eu vou falar aqui
sobre o nosso... a irmã Flávia, ela está perguntando a respeito do jejum. Hoje é quinta e nós iremos jejuar amanhã pela manhã, sexta-feira, e à noite tem a vigília. Amém? Irmãos, é assim, hoje à noite nós vamos, antes de dormir, vamos orar. Não é isso? Vamos orar. E você já fala para Deus, é uma conversa entre você e Deus, de Deus que é jejum, é se abster do celular, do alimento pela manhã, de muita coisa você pode se abster, aquilo que tira a sua atenção, que toma o seu tempo. Senhor, eu quero me abster disso aqui, eu quero jejuar em prol, para glorificar o seu nome. É o irmão Kelvin, é o Kelvinho. Amém? Que Deus abençoe você, sua esposa, seu filho. Tamo junto. Então, a gente se coloca, hoje à noite, a gente já faz esse propósito, coloca esse propósito diante de Deus. Então eu oro, né? Eu vou orar de Deus, eu quero consagrar a minha vida, quero jejuar, me abster disso e aquilo. Até que hora? Deus, até 9 horas, até 8 horas, até meio-dia. O tempo, quem sabe é você. Quando você estiver nesse período de jejum, você vai adentrar o seu quarto, vai fechar a porta como manda a Bíblia Sagrada e vai orar ao Senhor. Se você tiver... hoje ninguém está indo mais para o colégio, nem para a faculdade, dificilmente algumas pessoas vão retornar ao trabalho, mas se por acaso você estivesse no trabalho, eu entraria ali no momento ali, ó Senhor, eu entrego meu jejum a Ti, para a glória do Teu nome, jejuei, então, para glorificar o Teu nome, para Te adorar. E com isso, irmão, o jejum, ele vai... o jejum, ele também mata o desejo da carne. Amém? Marciano também lá de São Paulo, um abraço, Deus te abençoe, um abraço aí no Pedro. Então, o jejum, ele também serve para matar os desejos da carne, aquela luta. Então, o jejum, ele vai fortalecer o teu espírito ao mesmo instante que ele vai matar o desejo da carne. Então quando você chega um período, até você vai jejuar até 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia, eu não sei o tempo. O tempo é entre você e Deus. Então você vai lá e entrega esse jejum. Senhor, agora eu entrego esse momento de jejum, de consagração ao Senhor, que me deu graça, me fortaleceu durante esse período, continua agindo sobre minha vida, continua trabalhando. Minha vida é tua, pertence a ti, me capacita com teus dons espirituais, me ensina a te adorar em espírito e em verdade. Você ora, abre o coração para Deus, entrega aquele jejum, vai lá, toma o seu lanche, pronto. À noite, deixa eu falar aqui à noite, eu tinha marcado para meia-noite, tudo bem, meia-noite, a nossa vigília. Só que sábado eu preciso ir à Lagoa do Juvenal, numa obra missionária. Então, para mim começar a vigília meia-noite, terminar 2 horas, quero me acordar cedo, 6 horas, mais ou menos, 6 e meia, 7 horas, estou saindo de casa, ir para a Lagoa do Juvenal, para a obra missionária. Então fica muito difícil. No meu caso, se você quiser começar meia-noite, também fica à vontade. Meia-noite eu estarei transmitindo um áudio para o grupo, tá certo? E eu vou começar a minha vigília mais cedo, eu vou começar de 22 horas, de 22 horas até meia-noite, mas fica à vontade, quem quiser começar 22 horas e até meia-noite, só colocar no grupo da igreja. Irmã Flávia, se você ainda não está no grupo da igreja, você pode pedir lá o Mardônio, alguém vai te colocar também no grupo da igreja, quem não se encontra, né? Então 10 horas eu vou começar, porque no outro dia estou indo com a minha esposa para missões, para a Lagoa do Juvenal, fazer algumas visitas lá e tudo, para ver como é que está a obra lá, em nome do Senhor Jesus. Então eu vou começar de 22 horas até meia-noite, mas quem quiser começar de meia-noite, vai até 2 horas, fique à vontade também. Importante é que nós possamos estar na brecha da intercessão, orando, se prostrando diante de Deus. A igreja caminha de joelho na presença de Deus, para que o Senhor venha nos fortalecer, e não existe tempo ruim com aqueles que estão com o Senhor. Amém? Amém, irmã Flávia? Que Deus te abençoe. Glória a Deus.
Amém? Já entrou o nosso irmão Marciano, Levi, que Deus te abençoe, Levi. Vamos começar? Deixa eu ver aqui o tempo, se já é 19h03. Porque sempre quem está transmitindo o culto de doutrina é o irmão Mardônio, o nosso copastor. Ele estava, eu acho que ele já retornou, mas ele esteve viajando a trabalho e estava retornando hoje, tá certo? Não sei se ele me falou que estava retornando, se ele chegou ainda eu não sei, mas ele estava retornando e não deu tempo, me pediu aqui e eu estou aqui na missão, né? A missão aqui, Sara, a irmã Sara, Deus abençoe, aí um abraço para o seu noivo, para a irmã Suzana, para o Marcelino e para a irmã Socorro, para essa família abençoada por Deus, glória a Deus. A irmã Sara é uma das levitas da casa de Deus, mas a sua irmã, a irmã Suzana, graças nós damos ao Senhor pela vida dessa família, glória a Deus, que Deus continue abençoando. Vamos lá, o plano de Deus para uma família. Glória seja dado o nome do Senhor. Vamos ler um texto que fica em Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 2, verso 18. Amém? Todos encontraram aí? Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, verso 18. Diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Que Deus nos conceda nesta noite a sabedoria, o entendimento, a graça, a revelação do Teu Espírito, Deus, nos iluminando, Pai, nessa ministração da Tua Palavra, e que ela vá ao encontro dessas pessoas que estão conectadas conosco. Esta palavra não voltará vazia. Eu creio que nesta noite encontrará os corações das Tuas servas, dos Teus servos, Deus, e o Senhor que conhece as nossas deficiências, nossas fragilidades, através, meu Pai, do derramar da unção do Teu Espírito, do bálsamo, do azeite sobre as nossas vidas, venha nos restaurar, venha nos vivificar, nos fortalecer e nos sustentar, Pai, diante desses momentos tão difíceis. Sabemos que o Senhor é conosco, se faz presente, Deus, em nossas vidas, no meio dos nossos lares, no meio da nossa família. Louvamos o Teu nome por todas as Tuas benevolências, graça, misericórdia, o Teu amor que tem se manifestado para conosco. Sabemos que nós não somos merecedores, mas entendemos que a Tua graça, ela tem sido de forma abençoadora para nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, continua nos sustentando, Deus, porque nós entendemos que tudo passa. A única coisa que não passa é a Tua palavra, que ela irá de se cumprir. E eu creio, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua provisão para a Tua igreja, nesses momentos, Deus, difícil. Eu creio, Deus, de crise. O Senhor fará que a Sua igreja saia desse momento, Deus, mais fortalecida, cheia de sonhos, de visões, de muitos projetos que Deus realizará em nosso meio. Louvamos o Teu nome, porque nós entendemos que Tu és poderoso, Senhor, Rei da glória, a quem nós confiamos e a quem depositamos a nossa fé. Assim, Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá aí, já entrou conosco também, irmã Graça. Um abraço aí no nosso irmão Damião, irmã Graça, irmão Damião, aí na irmã Rose, no Pedro, em toda essa família abençoada por Deus. Amém? Que Deus nos dê sabedoria. Amém? Vamos olhar aqui o plano de Deus para nossas famílias. Deixa eu falar aqui para vocês desse versículo 18. Tem algo que nos chama bastante atenção. Não é bom que o homem esteja só. Não é isso? Não é bom
que o homem esteja só. Nós entendemos, meus amados, que a solidão, ela não é adequada para o homem. Não é adequada para o homem, a solidão. E Deus, quando Ele faz, Ele está criando, Ele está fazendo, colocando as coisas em ordem no princípio da criação. Ele cria os animais, Ele faz toda a sua criação. No sexto dia Ele cria o homem. E depois que Ele cria este homem, Ele dá uma responsabilidade. Todo ser humano, na vida dele, faz parte do seu cotidiano ser pessoas responsáveis. Porque a pior coisa que existe é um ser humano irresponsável, a irresponsabilidade de um ser humano. Ele não tem crédito, ninguém confia nele. Imagine só, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos que ter no nosso caráter um ser com responsabilidade. Então Deus, quando cria este homem, esse ser, o homem, a sua imagem e semelhança, Ele coloca para que este homem tenha domínio sobre outras criações, sobre a outra criação, sobre os animais, em tudo que Deus criou. Deus criou o homem e coloca essa responsabilidade para que ele pudesse ter domínio. Isso quer dizer, meu amado, isso também é a imagem de Deus, porque Deus tem domínio de todas as coisas. Então, ter domínio, ser responsável, é uma semelhança de Deus. Um ser responsável, Deus, né? Um ser tem domínio, e Deus atribui esse domínio ao homem. A nem outra criação Deus havia dado essa responsabilidade de dominar. Então Deus dá o domínio para o homem poder dominar todo o restante da criação. E Deus, um momento que Deus pega este homem e começa a acasalar ou formar casais. E ele vai, não sei quanto tempo, mas bastante tempo para dar, o homem vai formando casais de animal, isso, das aves, dos peixes. Então Deus vai dando essa autoridade ao homem, e o homem vai colocando o nome, dando esses casais nome, vai. Só que no final de tudo isso, ele não vê, esse homem, eu sei que já vai angustiando este homem. No final de toda a questão dos casais, né, de animais, a formação, ele percebe que nenhuma lhe corresponde. E eu creio que isso, meu amado, não é assim? Vou criar um parênteses aqui. Vamos dizer que tem um grupo de jovens, e esse grupo de jovens é 16, 17, 18, 19 anos, e alguns começam a casar, começam a formar a sua família, vai um, vai outro. Então de repente você se vê só, e aqui dali gera uma angústia em você. Peraí, todos os meus companheiros daqui, né, todos os meus amigos, né, do meu departamento de jovens estão casando, e eu nada, a idade está passando, já vai 25, 30, quase 40, e nada acontece. Então isso vai criar uma angústia. E foi justamente isso que Adão, aqui parafraseando, ele vai criando essa. Peraí, tem vou dando nome, vão se formando os casais, e não tem nada que corresponde a mim, seja compatível a mim. Então é isso que Deus olha para o homem e vê que ele está triste, abatido, porque Deus não cria o homem para viver numa solidão. Então Deus, que conhece o coração do homem, Ele diz: não é bom que esse homem esteja só. Não é bom, né? Embora, vamos lá dizer, que embora que esse homem possuísse todas as bem-aventuranças que tinha, ele tinha felicidade, né? Era um homem feliz,
Era um homem que possuía todas as bem-aventuranças, era um homem feliz, estava no paraíso, não lhe faltava, né, ainda não faltava uma coisa, não faltava nada, não tinha nada mas de repente ele viu que tinha algo que estava faltando. Para que a sua felicidade, não é que ele não fosse um homem feliz, ele já era um homem feliz porque ele era um bem-aventurado. O pecado ainda não tinha afetado este homem. Então, mas havia algo que faltava nele, para lhe completar. Eu estava vendo uma palavra, acho que no hebraico, que vai dizer Ezé Kenegdo. Ezé Kenegdo. E este Ezé era que está faltando alguém que pudesse lhe ajudar, lhe auxiliar. Ou melhor, ele estava pedindo socorro. Então, este Ezé seria o socorro desse homem. E quem era? A mulher. Este Ezé é esta mulher. Kenegdo era algo diferente. Semelhante, mas diferente. Semelhante como assim? Olhe para as duas mãos, elas são semelhantes, mas elas têm função diferente. A direita ou a esquerda. Mas que elas duas se completam. Era isso. Algo correspondente a este homem. Então, a razão pela qual tantos são, olhe meu amado, a razão da solidão, é essa questão que muitas pessoas são infelizes no casamento. A razão pela qual tantas pessoas são infelizes no casamento é que elas se casam, olha aí, com o rosto ou uma porção em vez da mulher. O que foi que Deus fez para Adão? A mulher, o seu socorro, uma auxiliadora, uma pessoa que pudesse lhe ajudar. Isso também não quer dizer, meu amado, correspondente também não quer dizer que a mulher é mais fraca, o homem é mais forte. São correspondentes. Este homem era feliz. A felicidade o homem tem, mas tem algo que lhe falta. Você pode ter uma pessoa que possa ter o dinheiro do mundo, viajar, ter um carro, sei lá, o que ela quiser ela tem, mas se ela não tiver, se for homem, se ele não tiver uma mulher, jamais essa felicidade dele vai ser completa. Assim a mulher, ela pode ser ou ter uma aparência de ser feliz, pode ter tudo o que ela precisar, mas de repente está lhe faltando algo. Isso, meu amado, é o que Deus está dizendo. Não é bom que a pessoa esteja só. Quando eu falo de só, é essa questão do homem e da mulher se unirem. E aí a gente percebe que Deus, quando cria esta mulher, Ele está formando a família. Isso é a formação da família. Como diz Provérbio 19, versículo 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas o Senhor, a esposa prudente. A casa e os bens vêm da herança dos pais, mas a esposa prudente, ela vem do Senhor. Então, assim é um esposo prudente, um homem prudente, a esposa prudente. Aí começa a formação da família. Primeiro, a questão que não é bom que esteja só. Deus lhe fez uma auxiliadora, lhe correspondente. Então, a herança da casa, dos bens, vem do pai, mas do Senhor, a esposa prudente. Então, foi o próprio Deus quem idealizou a família. Aqui está, versículo de Gênesis, capítulo 2, verso 18. Aqui está essa
esse idealizar, uma idealização de Deus, é uma ideia de Deus, não é ideia, é projeto de Deus, a família. Portanto, deveremos valorizar e nos esforçar para manter como casamento de acordo com as características planejadas por Deus. Espera aí, vamos aqui. No próprio casamento, ele foi idealizado ou projetado por Deus, desde o princípio da criação, porque ele viu que o homem não era bom que ele estivesse só. Então Deus, ele faz que esse homem pudesse adormecer, e da costela tira a mulher, né, forma a mulher, e ali está o casamento, coloca-se esse casal num paraíso. Amém? E essa questão desse paraíso, lá está o homem, ele se acha agora completo, porque a esposa completa o homem, não é nada de inferioridade. Meu amado, um casamento, deixa eu abrir um parênteses aqui, um casamento para ele ter as suas frustrações, às vezes está muito na pessoa em si. Insegurança, a questão da aparência, como está dizendo aqui, a aparência, eu olho para a pessoa pela porção, pelo que ela porta, ou pelo que ela tem em si, meu amado. Quando fala de uma mulher, ou fala do homem, não é a aparência, porque às vezes tem muitos casamentos que são frustrados, porque às vezes nós casamos para suprir alguma necessidade, seja ela do lado sexual, ou outras características, ou outros meios que você se acha precisando, e de muitos outros pontos que a gente poderia enumerar, que as pessoas causam. Não é a motivação de família. Em primeiro lugar está a família. E quando esses casamentos são frustrados, uma das coisas é a questão da pessoa sempre, isso acho que o normal do ser humano, querer escolher pela aparência. Você já imaginou isso? Lá se lembra de Samuel, quando vai escolher o rei Davi na casa de Jessé, ele queria escolher pela aparência. E imagine só que até hoje, vamos aqui, né, na forma de exagero, o Golias dos filisteus ainda estava nos afrontando. Então, meu amado, a questão não é pela aparência, não é pela porção, mas é pela mulher, pelo caráter. Toda mulher, ela tem um caráter, e o caráter não se vê de forma visível, ele vai sendo exposto na convivência. A mulher é uma pessoa forte, cheia de características, de beleza internas. E muitas vezes nós procuramos uma pessoa de uma aparência externa. Isso passa. Mas uma pessoa de fibra, pessoa de caráter, de personalidade, você tem, como se diz nas bênçãos de Deus sobre o casamento, até que a morte vos separe. É uma trajetória de vida que se alonga até a morte. Mas dentro desse percurso há muito altos e baixos. A pessoa que você escolheu, por isso existe esse período do namoro, existe o período do noivado, existe algo, meu amado, que você precisa descobrir. E sabe hoje como é que é a descoberta? Por isso que o índice de divórcio ele é imenso, mesmo dentro do meio do povo evangélico, do povo cristão, porque as motivações são outras. Às vezes a descoberta é o sexo, é o conhecer, eu conheci, eu sei. Então já começa a ferir alguns princípios da ordem de Deus. O sexo é algo criado por Deus, mas para que ele possa ser usado, usufruído dentro do casamento, não fora do casamento. Isso passa a ter vários nomes, e uma delas é pornografias, né, que é pornografia, é adultério, lascívia, um montão de pecado que se chama porneia, né, de pornografia.
Então, isso tudo é pecado. Então, meus amados, quando o sexo é usado de forma lícita, que é dentro do casamento, onde você teve um período de conhecer essa pessoa e depois tomar uma decisão, não é apostar, eu vou ver se dá certo, se não der certo vai pular. Isso é conceitos de ímpios, e jamais isso possa chegar dentro do contexto cristão, dentro das igrejas evangélicas. Então, é por isso que as coisas dão errada, porque dificilmente uma coisa que começa errada, ela vai dar certo. A coisa dá certo, ela precisa começar certo. E o certo é ter alguns princípios cristãos, os princípios de Deus, a norma como Deus criou o casamento. Não é porque Deus não criou o homem, se aqui criou a mulher, só porque olhava para Adão só na questão de procriar, de crescer e multiplicar. Não é isso. Se for só para crescer e multiplicar, Deus tinha e tem esse poder de ter feito logo 5, 10 mulheres ou 15. Está aí Arão, né? Ou tá aí o Adão. 15 mulheres, crescer e multiplicar. Está aí 10, dá para começar 15, então vai lá. Então a gente percebe que é bom que o homem esteja só, não é só na questão do lado sexual, de maneira alguma. Era questão de comunicação, com questão de personalidade, de mentalidade, de moralidade, do ser social. Então é isso que Deus estava criando, a questão da família. Então vamos ver aqui a formação da família. Como ela é um plano de Deus, ela precisa ser monógamo, né? Monogâmico, desculpa a expressão, é monogâmico. E essa expressão a gente pode ver aqui em 1 Coríntios capítulo 7. Vamos lá ver alguns textos bíblicos, tá bom? Monogâmico, glória a Deus. Vamos ver aqui o que seria isso. Então, aqui em 1 Coríntios capítulo 7:2, você pode fazer uso lá, 1 Coríntios 7:2, deixa eu encontrar. Encontrei aqui. 7:2 diz assim, 1 Coríntios 7:2: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio esposo. Então é monogâmico, tá certo? Por causa da prostituição. Está escrevendo para essa igreja de Coríntio, que era uma igreja formada dentro de uma cidade cosmopolita, uma cidade portuária, onde havia muitos prostíbulos. A palavra de Deus chega através de Paulo e essas pessoas se convertem. Agora Paulo estava dizendo nessa cidade, que é uma cidade portuária, né, no Porto de Corinto, de Secreia, era muito fácil a prostituição devido aos prostíbulos e devido aos vários marinheiros que ancoravam, os navios que ancoravam ali. Então as mulheres viviam nessa prostituição, os homens também nessa prostituição. Então Paulo agora é a igreja, nós somos a igreja. Então a igreja, o casamento tem que ser monogâmico, um homem e uma mulher. Então isso é a causa porque Paulo escreve, né, de forma, porque a prostituição estava desenfreada em Coríntio. Paulo ele incentiva o casamento. Aqueles que poderiam cometer o pecado sexual, case. É melhor um relacionamento sério e permanente. Casamento não é algo de ser aventureiros, de aventura. Você não pode viver um relacionamento de aventura. Valorize o seu casamento. Por que deveríamos valorizar? Porque é uma instituição de Deus. Foi Deus que criou o casamento. É bom que o homem esteja só, então que venha, né,
uma auxiliadora, pessoa que possa ali estar junto, lado a lado. Se Deus tivesse como plano unicamente a reprodução de espécie humana, ele poderia ter muito bem ter idealizado um harém para Adão, como eu já lhe falei, várias mulheres. No entanto, o plano do Senhor era que no casamento houvesse fidelidade. O que é que Deus deseja dentro do casamento? Fidelidade. Portanto, sem a intromissão de terceiros. Assim sendo, ele criou um Adão para uma única Eva. Meu amado, isso aqui a gente tem um currículo, já há um tempo, que a gente acompanha alguns casos, e em todo relacionamento, quando ou a mulher ou o homem diz assim, eu não amo mais essa pessoa, você pode ter certeza que alguém se intrometeu no meio do seu relacionamento. Você tenha absolutamente certeza, porque o amor, ele jamais se acaba, meu. Jamais se acaba. Então, o casamento, ele precisa ser monogâmico, né, de uma só pessoa. Fidelidade, use de fidelidade. Olhe para as qualidades que que sua esposa ou que seu esposo tem. Olhe, pare para ouvir. Ninguém é mais superior do que o outro. Os dois são uma só carne. Então, respeite, se ame, use de fidelidade. O casamento é monogâmico, é único. Uma única mulher para um único homem. Até quando? Até a morte vos separar. Outra característica do casamento, ele é heterossexual. É heterossexual. Quando a gente for aqui para Romanos capítulo 1, meu amado, nós vamos ver a questão de que o homem e a mulher, eles estavam mudando a maneira de ser, o que era natural. No 26, Romanos capítulo 1, verso 26, diz assim, por causa disso entregou Deus as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher e se inflamando mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição de seus erros. Você quer ler mais? E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, de malícia, avareza, maldade, possuidores de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Conhecendo eles a sentença de Deus de que não passível de morte os que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Isso aqui na Bíblia, se eu não estiver enganado, é uma relação de pecado, a maior relação de pecado. Então, meu amado, é heterossexual. É um homem e uma mulher. O casamento também visa a multiplicação da espécie. Então só dá para multiplicar quando se tem um homem casado com a mulher. E quando essa união é heterossexual, é sexo oposto. Então nós temos um monogâmico, único, nós temos heterossexuais, sexo oposto, tudo é contrário. Que a minha amada, a gente percebe nesse texto que tudo é contrário à natureza. Está na contramão da vontade de Deus. Eles recebem em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Irmão, se Deus tem um plano, não, você vai dizer assim, pastor, hoje
Essa coisa já ficou para trás, meu amado. A palavra de Deus se renova a cada dia. Passarão os céus e a terra. A palavra de Deus, ela não há de passar. Ela é a mesma, ela se renova. Então, meu amado, eu não posso acompanhar o mudismo. Não, eu não posso acompanhar o costume do mundo. Eu tenho para a minha vida eu tenho um conceito. E quem me deu esse conceito? Deus me deu esse parâmetro, né, de família. Então eu tenho que observar, vivenciar e praticar o que Deus tem determinado. Ou você obedece a Deus ou obedece o inimigo. Nós vamos ver que o pecado foi essa questão, que a Eva e Adão, Adão e Eva, eles desobedeceram Deus para obedecer a voz da serpente, do diabo. E o que foi que aconteceu? O pecado. Então nós vamos ver o conceito de casamento dado por Deus sendo manchado, porque aí entra o pecado. Então, se entra o pecado, entra a desorganização. Se entra isso, então você vai ver que o casamento ele passa a ser hoje uma coisa sem vínculo, sem autoridade, algo que banal. E é por isso que hoje a sociedade, o mundo todo padece por consequência de casamento sem estrutura, desestruturados. Se o homem ele não pode ser maior, mais forte do que a mulher, hoje a coisa está sendo invertida. A mulher quer ser o cabeça, quer ser mais forte. Não, os dois se completam. Por isso, meu amado, eu tenho que olhar para minha esposa. Quando você for de forma advertido pela sua esposa, seu homem, você não tem que olhar para ela como defeito, mas ela tenha crédito, e ela tem crédito para falar isso. Não é que ela quer lhe desmoralizar, não, ela quer o seu bem. Assim, o homem ele precisa ter crédito para que quando chamar a sua esposa a atenção, e precisa ser o local apropriado, na hora certa, ela possa ver você não como um ditador, mas como uma pessoa que tem crédito. Como é que a gente cria crédito dentro do casamento? Tendo qualidade, usar de fidelidade, de honestidade, de mentira nunca, de falsidade nunca, ou você desprezar o seu cônjuge, sem ninguém. Fala besteira, você está desqualificando o seu cônjuge. Não faça isso. Se você está desqualificando, você está se desqualificando também. É por isso que os casamentos, meu amado, também existem hoje. É muito fracasso pela situação do espírito da inferioridade ou da superioridade de ambas as partes. Ou um é superior demais, o outro é inferior demais. Assim a carga não vai caminhar. Você coloca uma carga do animal, bota um peso maior e outro menor, o animal não vai conseguir caminhar, porque tão diferente. Então é necessário que sejam iguais diante de Deus. E um casamento que hoje você está com a razão, amanhã você pode estar sendo advertido pela sua esposa ou pelo seu esposo, para que haja uma comunicação aberta, sensata, sadia, para que isso possa caminhar. Então casamento é isso. Então tem que ser monogâmico, um casamento de um só, é isso, você casou, você escolheu essa, vai viver pro resto da vida. E heterossexual, tá certo? Porque se não for heterossexual, meu amado, já quebra muitos princípios de Deus. Se quebra os princípios de Deus, a gente percebe que Deus não está nesse negócio. E se fere os princípios, nós vamos aqui para Romanos capítulo 1, a partir do verso 26, nós vamos ver essa relação de pecado. Depois do casamento é indissolúvel. Monogâmico, heterossexual, indissolúvel.
Como é isso? Indissolúvel? Não, é até que a morte vos separe. Jesus, quando perguntado acerca do divórcio, ele cita Gênesis 2:24 e complementa, dizendo, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Também lá em Mateus capítulo 19, toda separação produz marcas doloridas e corações de pessoas envolvidas, pois estão caminhando de uma maneira contrária ao plano de Deus. O que é que Deus diz? Que Deus separou, que Deus uniu, não separa o homem. Não separe. E por que lá em Mateus, não, Deus disse, Moisés permitiu. O que é permitir? O Senhor permitiu pela dureza do vosso coração. Por que essa dureza? Por que a dureza? Porque o coração do homem ou da mulher estava tão duro que era incapaz de liberar perdão. Se não há perdão, então, se meu amado, então é o jeito dessa carta de divórcio. Mas não seria de qualquer forma, de qualquer jeito ou por qualquer coisa, como se desvalorizasse algo criado por Deus, que é o casamento, o matrimônio. Então, meu amado, nós temos que zelar por este matrimônio, por esse casamento. Então isso, meu amado, Deus criou o casamento como um elo mais forte nos relacionamentos humanos. Por que mais forte? É tão forte que a moça e o rapaz, eles precisam deixar pai e mãe. Então o relacionamento aqui, esse elo, é mais forte do que o amor da mãe pelo filho, e o filho pela mãe, ou pelo pai, e o pai pelo filho. É muito mais forte. Esse elo é muito mais forte. Por quê? Porque eu deixo pai e mãe, como está dizendo a Bíblia Sagrada, e vou me unir à minha esposa. Por isso é mais forte. E mais forte por quê também? Porque aquilo que Deus uniu não separa o homem. É indissolúvel. Deu para entender essa questão? Como o casamento é algo forte, é um elo forte. É o relacionamento mais forte, é um elemento fundamental no casamento, é o contrato da aliança. Você sabe quem que está presente? Deus. Vai lá para Malaquias capítulo 2, verso 10 a 16, você vai ver que Deus se fazia presente no matrimônio da jovem com que tu estava casando. Deus se faz presente. Quem que se faz presente no ato do casamento? Deus. O pastor está ali. Deus também se faz presente, porque é uma aliança, né? Essa aliança do homem com a mulher é indissolúvel, e Deus se faz presente. É tanto, meu amado, que se você perceber, a igreja não dá o divórcio. Quem dá divórcio é o Estado, não é a igreja. Quando você vai, né, ali para o casamento, é o Estado que lhe casa. O pastor, nessa aliança das bênçãos que o pastor vai proferir sobre aquele casamento, ali Deus se faz presente. Também quando você está assinando o contrato, também Deus está fazendo presente. Porque ali está o homem ou a mulher tomando decisão de estar no plano de Deus, que irá fazer uso ou fazer parte de uma instituição de Deus, que é o casamento. Então nós precisamos valorizar mais o casamento. Casamento não é uma aventura. Ele é o quê? Vamos lá repetir aqui. Monogâmico, ele é heterossexual e é indissolúvel. Quando você, jovem, que estiver para casar, ou você que já é casado, também é necessário que esse casamento ele tenha manutenção. Tá certo? O casamento para ele é como se vai fazer uma engrenagem. Até que ela funcione, vai demorar. Mas depois que está funcionando, também não pode relaxar. Tem que ter manutenção dentro desse casamento. Não, a máquina para. Tá certo? A máquina parando, meu amado, vai enferrujar e você vai esquecer o que é casamento, você não vai valorizar. Então valorize. Ame
a sua esposa, ame o seu esposo, renove as alianças a cada momento, lute pelo seu casamento, não olhe para o erro do outro, porque muitas contendas dentro do casamento é quando nós olhamos para o erro do outro. Nós precisamos olhar para nossas deficiências. Quando eu olho para minhas deficiências, eu vejo o quanto eu estou errado. Porque todas as vezes que há um divórcio, se você perguntar para uma das partes, você nunca vai ver essa pessoa dizendo: eu errei, eu falhei. E outra coisa também, ela nunca vai olhar para as qualidades da outra. Ele só vê os defeitos dela, não vê os seus defeitos e nem vê as qualidades que a outra pessoa tem. Para que um casamento ele possa ter durabilidade até que a morte separe, é necessário sempre ter investimento dentro desse casamento, é necessário ter uma boa comunicação, é bom ter respeito, fidelidade, honestidade. Procure fazer isso. O casamento é uma instituição por Deus, é de Deus. Amém? Vamos para frente, deixa eu ver quanto tempo. Nós já temos 15 minutos. A missão da família reflete na imagem de Deus. Olha aí, vamos lá. Deus, quando criou o homem, tinha um alvo bem definido para a sua criatura. A Bíblia afirma que o homem foi criado para louvor da glória de Deus. Está lá em Isaías 43, verso 7. Assim sendo, o homem só possui senso de realização se tiver cumprindo esse propósito para qual foi criado. Por extensão, podemos afirmar o mesmo com relação à família. Ela existe para refletir a imagem de Deus aqui na terra, vivendo para a glória do Senhor. Espera aí. Para que foi que o homem foi criado? Diz Isaías 43, verso 7. Para louvor ao Senhor. Para louvar o Senhor. E ele diz que fazendo essa extensão, ele está dizendo que no casamento, o casal, a família, precisa glorificar o nome de Deus. Ou, uma família bem estruturada, ela reflete a glória de Deus. Imagina assim? Então, se eu sou um homem criado segundo a imagem de Deus, né? Deus nos criou segundo a sua imagem, a imagem de Deus nos criou. Então, Deus nos criou para que o homem pudesse louvar o seu nome. Adorar, reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor da sua vida, glorificar, andar de forma sadia, andar na verdade, ter um caráter formado, um caráter de Deus, né, na vida do ser humano. Então, assim é o casamento. O casamento, a família em si, ela tem que ser algo que glorifique o nome do Senhor, ou que o nome de Deus possa ser adorado. Vamos para frente? Exatamente tal verdade que ecoa nos escritos de Paulo, na carta à igreja de Éfeso. Ele anuncia com o propósito da nossa existência que sejamos para louvor da sua glória. O casamento tem que ser o quê? Para louvor da glória de Deus. Casamento precisa ser isso. Deus, ele precisa se fazer presente na minha família, na minha vida. Eu não posso ter uma vida religiosa na igreja. A minha vida, porque assim Deus me criou, foi para que eu viesse louvar o nome dele, como ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Só que ele está dizendo que a minha casa, a minha família, o meu casamento, na minha vida familiar, o nome de Deus precisa ser glorificado. Isso eu quero dizer, meu amado, que Deus, ele se faz presente na minha casa. E na casa que Deus se faz presente, há paz, há uma harmonia, há uma comunhão,
há uma comunicação, nós presenciamos o nome de Deus sendo louvado. Então Deus também se faz presente dentro da minha casa, porque o nome dele será glorificado e louvado. Aos Coríntios, ele exorta, ele diz assim, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, ele diz: portanto, que comais, que bebais e que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, em todo o meu procedimento, meu amado. Ele toma algo rotineiro, quer comer, beber, ele toma essa questão, ele diz em tudo, ele está dizendo que ele quer dizer que essa coisa rotineira do dia a dia, mas em tudo o nome de Deus precisa ser glorificado. Em tudo. Então, na minha casa, a minha vida, eu respeitando a minha esposa, sendo honesto para com ela, fiel para com ela, ela para comigo. Então, nossos filhos, também, meu amado, quando nossos filhos vê esse perfil, com certeza eles vão querer ter um lar, uma esposa. Assim o filho vai ver, ele disse: eu quero uma esposa que seja parecida, idêntica com minha mãe. Porque ele vê o procedimento. Então o esposo também, a filha assim: eu quero casar com um homem que tenha umas características que meu pai tem. Porque eles percebem que a honestidade, a transparência, o respeito, não é uma casa de guerra, mas é uma casa que o nome de Deus está sendo louvado. Às vezes, meu amado, em nossa cultura temos o costume de, ao ver o bebê, dizer assim: esse bebê é a cara do pai, não é isso? Não é assim que as pessoas veem assim, o bebê vai visitar: ô rapaz, a criancinha bonitinha, a cara do pai. Ou é a cara da mãe. Pois, irmãos, quando alguém olhar para a sua família, ela vai ter que ver se assim você procede, o reflexo da glória de Deus. Ou ele precisa ver a cara do Pai Celestial na tua vida, na tua casa, na tua família. É a mesma coisa de ver um bebê. Então, isso, meu amado, reflete a imagem de Deus. No teu casamento precisa refletir a imagem de Deus. A segunda visão, meu amado, da família, ela reproduzir, aqui é refletir a glória de Deus, que as pessoas olhem como se olhasse para uma criança e declarasse a cara do Pai. Alguém olhar para a tua família e vai ver a cara do Pai Celestial, vai ver, contemplar a presença de Deus. Então isso é refletir a imagem de Deus. A outra é reproduzir a imagem de Deus. Quando o Senhor criou o homem e a mulher, deu-lhe o seguinte ordem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, verso 28. Tal verdade bíblica somente deve ser exercida dentro do contexto da família. É na família que existe a figura do pai e da mãe. O princípio da família, os filhos são frutos dessa união. Aí ele vem dividido em 2 tópicos, 3. Ele vai dizer: a família tem a bênção de Deus, amém? A sua família tem a bênção de Deus. Eu estou declarando nesta noite que a tua família, o teu casamento, teus filhos têm a bênção de Deus dentro da tua casa. Em nome de Jesus, tudo aquilo que é desonesto, tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é infiel, tudo aquilo que não é verdadeiro, nesta noite vai sair no nome de Jesus Cristo, porque vai reproduzir. O que vai reproduzir a glória de Deus é a tua família tem a bênção de Deus. O Senhor, quando olha para o homem e a mulher, eles o abençoa com a possibilidade de gerar filhos. Então os filhos que são bênçãos de Deus. Veja o reflexo de tal bênção do Salmo 127. Olha o que é que diz no Salmo 27, em que o Senhor é apresentado como aquele que fundamenta o lar. Lá no versículo 1 do Salmo 27, você vai ver isso. Fundamenta o lar. Teu lar é fundamentado, né, por Deus. Por quê? Porque é Deus que edifica a tua casa.
É Deus que edifica a tua família. Lá ainda no Salmo 127, versículo 1, protege o teu lar. Quem que protege o teu lar? É o segurança? É a cerca elétrica? Ah, não, é o cachorro que você tem. Ah, é as portas de ferro, é a câmara. Não! Quem protege o teu lar é Deus, é Ele quem guarda. É o Senhor que guarda a tua casa. Outra coisa, meu amado, porque a nossa família tem a bênção de Deus? Primeiro porque Ele é quem edifica, é Ele quem guarda e é Ele que provê o lar. É Ele quem nos dá o pão enquanto dormimos. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando a favor da nossa família. Isso é refletir a bênção de Deus. Outra coisa, meu amado, a bênção, Deus abençoa o lar. É Ele quem nos dá os filhos como sinal de sua bênção. Olhe para o versículo 3 até o 5. Você vai ver que os nossos filhos são bênçãos de Deus, são sinais. É um fruto de um amor, é um fruto de uma verdade, de uma união, onde o homem deixou pai e mãe, se uniu à sua esposa para lhe amar, até que a morte vos separe. Valorize essa instituição, ela é de Deus, ela não é do homem. Não faça da sua casa um campo de guerra, mas faça que a glória de Deus venha se refletir dentro da tua casa, venha reproduzir, a tua casa venha reproduzir as bênçãos para outras famílias. Você é bênção de Deus. A outra questão, meu amado, que a família tem um poder de reproduzir a imagem de Deus. Os seres humanos foram incumbidos de multiplicarem por meio da família, e os seus descendentes também levariam consigo o aspecto da imagem e semelhança de Deus. Infelizmente, tal imagem foi afetada pelo pecado. Você acha que nós somos a imagem e semelhança de Deus, física ou espiritual? Hein? A imagem de Deus, ela é física ou espiritual? Não, irmão, não pode ser física. Porque o nosso Deus, lá João capítulo 4, não é isso? João 4, eu não me lembro o versículo, diz assim, que diz que Deus, 4:24, que diz que Deus criou, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é um ser espiritual, Deus não tem a forma física. Então o que essa imagem e semelhança que dentro do casamento a família precisa refletir é a mentalidade. Como é isso? A mente, o homem foi criado como um agente racional e com poder de escolha. É a questão do livre-arbítrio. O homem foi criado, se ele perdeu, não sei, é outra questão. Se você acha que ele perdeu o livre-arbítrio ou não, isso é você e Deus, ou sei lá, questão teológica, alguma coisa assim. Mas eu estou dizendo que o homem, mentalmente, ele pode refletir a glória de Deus, a imagem de Deus. O homem foi criado como um agente racional. Todos os animais foram criados de forma irracional, mas o homem ele cria forma racional. Isso é uma semelhança, a racionalidade, racional, o poder de escolha. Não é isso? Poder de escolha. Aí você vai escolher a sua esposa pela aparência, pelo montante, pelo que ela tem, ou pelo caráter, pelo aquilo que está interno, que você só vai descobrir quando começar uma fase do namoro, noivado, casamento, e você passa o resto da sua vida descobrindo algo que é maravilhoso, aquele diamante, né, bruto, que vai ser lapidado no decorrer. Então trate isso, vá cuidando, vá descobrindo a cada dia, vai descobrindo a cada dia. Então isso é um reflexo do intelecto e da liberdade de Deus. Nós somos pessoas livres, mas não use dessa liberdade para fazer coisas desagradáveis. E moralmente, olha a outra imagem de Deus na vida do homem. E como a gente pode refletir essa imagem? O homem foi criado em justiça e perfeita inocência, um reflexo da santidade de Deus. O que foi que manchou? Pecado. O pecado manchou isso.
Mas quando o homem se converte, entrega a sua vida, ele é gerado um novo homem. O pecado já não predomina. Mas se você vai ver o índice de casamentos frustrados no meio evangélicos, meu amado, é porque estão ignorando os preceitos de Deus, o modelo de Deus. Eu tenho certeza, se seguir a risco os modelos de Deus, não tem como não dar certo, vai dar certo em nome de Jesus. Então, moralmente, né, um reflexo da santidade de Deus, seja uma pessoa santa, o seu leito é um lugar santo, né, a sua casa é uma habitação de santidade, porque reflete a glória de Deus, a qual nós também adoramos o nome do Senhor na sua casa. E socialmente, né, o homem foi criado para comunhão. Isso reflete a natureza trina de Deus no seu amor. Deus, né? Deus nos criou para vivermos em comunhão. Viver em comunhão é bom, igreja. Ter comunhão, não existe coisa mais, é ter paz. Então, a família, ela tem uma tarefa de encher a terra. Mesmo depois do pecado, o plano de Deus em fazer com que o homem se espalhasse por toda a terra não mudou. Temos o mesmo mandamento apresentado a Noé, após o dilúvio. Deus também dá essa mesma promessa que deu a Adão e Eva, crescer e multiplicar, e veio-se a multiplicação. Ei, meu amado, aqui vamos falar, para a gente encerrar, os valores da família representa a imagem de Deus. Não foi somente com o propósito de refletir, reproduzir a imagem de Deus que o homem foi criado. Está escrito que o homem deveria ainda sujeitar e dominar a criação. Tais tarefas dele exigidas são conhecidas como mandato cultural. O homem deveria ser representante do Senhor aqui na terra, cuidando como um bom mordomo tudo que Deus criara. Aqui, meu amado, entra algo como a missão ecológica, missão salvadora. Então, quando Deus nos dá para que venha sujeitar, dominar, está na responsabilidade do homem. Falando só na questão de família, porque a nossa sociedade ela está de uma forma deplorável. Porque hoje tantas crianças estão no meio das ruas se drogando, a prostituição infantil ela é imensa. Estou falando só da questão, não da questão ecológica, que a igreja, homens cristãos, deveria lutar pela questão ecológica, preservação da natureza. Mas quantas vezes nós, como os cristãos, usamos da má educação do ímpio? Jogamos papel fora, não estamos aí pelo desmatamento, pela poluição, essas coisas, e acha que isso não é função da igreja. Deus nos deu esse domínio sobre a natureza, e nos deu também domínio sobre a questão de missões, do evangelho, uma família bem estruturada, filhos bem doutrinados. Uma família cristã, ela precisa fazer, não é ser diferente, não só isso, mas fazer a diferença. A diferença na evangelização, a diferença no discipulado, a diferença no aconselhamento, a diferença quando as pessoas olharem para a sua família, reflita a glória de Deus. Então, irmãos, nós olhamos quantas pessoas hoje, eu vejo uma hipocrisia imensa nesse meio de comunicação, nessas televisões, pessoas que fazem, só um exemplo, pessoa tem uma programação que se chama Criança Esperança, onde recolhe milhões e milhões de reais. Mas é essa mesma emissora que é a favor do aborto. Dá para você
conciliar as duas coisas? Eu faço Criança Esperança. Recado milhões e milhões. Para onde vai também não sei, não me interessa. Mas essas mesmas pessoas são motivadoras de aborto. Você sabe quantas clínicas de aborto tem neste mundo? Quantas pessoas estão matando, sendo assassinas, ferindo também o mandamento de Deus de não matarás? É uma vida indefesa, inocente, que para as pessoas não perderem o seu status, mas estão perdendo sua moral, estão perdendo a sua inocência, porque não conhecem Deus. Quantas pessoas querem ter um outro meio de formar família, ferindo os princípios de Deus? Aí dá para você entender que hoje o que o mundo está passando não é à toa, não é de graça. Isso é consequência do pecado. Deixa eu dizer algo para vocês. Isso é só o princípio de dores. Olhe o que aconteceu, para que os eventos que aconteceram para que Deus tirasse o seu povo do cativeiro lá do Egito. A maioria dos textos, meu amado, eles têm conexão. A Bíblia quase que todas. Novo Testamento está recheado de citar o livramento que Deus está dando do povo dele, do Egito para a terra prometida, para Israel. Moisés é um tipo de Cristo que conduz ao povo a essa terra. Olha como é que estava lá o povo escravo. Povo ali. Então, vê-se, Deus resgatou. Mas para que Faraó e toda a sua nação idólatra pudesse perceber que eu sou Jeová, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que merece honra, glória e louvor. Foi quando ele reconheceu, depois dos seus primogênitos, todos os animais de escravo morrerem, ele disse: realmente o teu Deus, Moisés, é o verdadeiro. E Moisés conduz o seu povo à terra prometida. Então, irmão, nós estamos num momento de uma terra, nós estamos vivendo um momento de o pecado tem escravizado o ser humano. E Deus, isso é maneira de Deus trazer uma advertência ao ser humano, para que esse ser humano possa, este homem que foi criado à sua imagem e semelhança, possa entender que Deus não muda e nada foge do seu controle, e que suas promessas se cumprirão. Então, irmão, está uma advertência para que o homem se volte a buscar a Deus. Esqueça pecado, rejeite este mundo, mas se volte ao plano de Deus, porque Deus te ama e tem um plano na sua vida. Meu amado, quando a gente fala de casamento, não é só questão de procriar na relação sexual, não. A família é uma instituição de Deus. Quando a gente fala, porque tem muito a questão dos abortos, a questão das crianças abandonadas, a questão, meu amado, do tráfico. Então, irmãos, está na hora da gente se posicionar como famílias, porque cada casamento desfeito, o estrago é irreparável, consequências irreparáveis.
irreparáveis. Em todos os sentidos, seja psicológico, em todas as áreas. Eu estou falando em todas as áreas. Então está na hora da gente valorizar o que é casamento. Faça investimento. Procure ler mais, ouvir pregações que falam de casamento. Participar de cursos, de encontros. Renove as suas alianças. E diante dessa palavra, quero agradecer a Deus e pedir a Deus que cada dia esteja guardando o meu casamento, juntamente com a minha esposa e meus filhos. Que possamos ser bênção e um instrumento de Deus para outras famílias. Não adianta nós falarmos, mas pedir a graça de Deus que nos ajude. E é isso que se faz necessário. É que cada dia você não se ache tão maduro, que não precise de oração, que não precise estar buscando, e que Deus cada dia nos faça homens e mulheres temente a Deus, e que possamos valorizar essa instituição criada por Deus, que é o casamento. Nossos filhos são promessa de Deus, e que a glória de Deus venha refletir, e que possamos também refletir a glória de Deus a outras pessoas. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus possa, nesse momento, o seu casamento que está passando por tribulações, de incerteza, de dificuldades de relacionamentos, que Deus faça-se presente na tua vida, no teu relacionamento, que renove o teu amor pelo seu esposo, que o amor do esposo se renove pela sua esposa, que o amor pelos seus filhos se renove, que o amor dos seus filhos se renove pelos pais, o respeito. Nós não podemos mudar a regra. Pai é pai, mãe é mãe, filhos é filhos. Assim como Deus é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da casa, a esposa é sua auxiliadora, a sua companheira, aquilo que lhe completa, que você ame, que você lute, e que possamos ter um casamento. Você que é jovem, que pensa em casar, case pensando em passar o resto da sua vida com a pessoa que você escolheu. Peça a Deus para se fazer presente no seu casamento. E nos momentos de luta, nunca pense em jogar a toalha. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor renovará nesta noite todos os laços matrimoniais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se alguém que já viveu 15, 30, 35 anos, 40, 50, que Deus renove por muito mais anos, até que a morte venha nos separar. Mas que cada dia possamos olhar para a nossa esposa, a esposa olhar para o seu esposo, como aquela pessoa que Deus te apresentou, e que você tomou decisão de amar, pois ame. Se ame e caminhe na presença de Deus, com a pessoa que Deus lhe deu. Esse é o presente que Deus te deu, zele por esse presente. Não queira trocar de presente, porque esse outro não é Deus que está lhe dando, é o diabo. Presente que Deus lhe deu foi esse, pois guarde, zele, use de manutenção, limpe, guarde, zele, ame e abrace cada dia. Que o amor de Deus se renove sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eita, que dor nas costas. Irmão,
falando da nossa vigília, o nosso jejum amanhã, e que Deus possa nos dar graça. Amanhã eu estarei em vigília, só que eu falei para vocês, estou indo para a Lagoa do Juvenal, sábado, então eu vou começar a vigília 10 horas, quem quiser começar 10 horas, começa 10 horas, quem quiser começar meio-dia, começa meio-dia, ou à meia-noite, e eu vou começar de 22, vou até meia-noite, e quem começar de meia-noite vai até 2, 3, não sei, e amanhã nosso período de jejum, amém? Vamos jejuar amanhã pela manhã, hoje à noite já ora, entrega a Deus, fala para Deus seus propósitos. Nós precisamos orar pela igreja do Senhor, vamos também jejuar por famílias, amém? Famílias, por casamento, pelos nossos filhos, pela igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos orar pela nossa nação, pelas nossas autoridades, pedindo a graça de Deus sobre a vida de cada um, amém? Deus tem algo a te dar nesta noite, amém? E Deus se revele para você a cada momento, e que você use da sua bondade, da sua misericórdia, disposição, para estar sempre à disposição de Deus, do seu reino e da casa dele, para ser mordomos aprovados que maneje bem a palavra de Deus. Deus abençoe, que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo possa vos acompanhar, e a bênção de Deus possa permear o vosso coração, e Deus se faça presente em cada passo que você possa dar, e que a mão de Deus te sustente para que nós não possamos cair, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado que não caia, só a mão do Senhor nos sustente. E eu creio, meu amado, que essa palavra vai surtir um efeito tremendo, amém? Que Deus abençoe. Quero mandar um abraço aí para todos aqueles que estão conectados, amém? Tive aqui o nosso irmão Marcelino, o Paulinho, a Vanessa, a irmã Socorro, a Sarinha, a Suzana, a Graça, irmão Damião, Marciana, a irmã Ana Cristina, a irmã Manim, deixa eu ver, Marciana, deixa eu passar alguém, depois eu mando um alô, viu? Irmã Vitória de Assis, todos os seus filhos, glória a Deus. Betel Siqueira, glória a Deus. Mateus de Guiné-Bissau, a nossa irmã Flávia, que Deus abençoe. Irmã Graça, Ana Cristina, Marciano, glória a Deus. Estamos aqui, Marcelino de novo, estamos juntos, Marcelo, glória a Deus. Então que Deus abençoe. Ana Cristina, Laércio, meu primo Queiroz, a minha sobrinha também, Rosângela, que Deus abençoe sua família. Laércio, sua família, que Deus abençoe. Lauriane Bezerra, que Deus abençoe, irmã Lauriane Bezerra, que a graça de Deus possa se fazer presente na vossa casa, na sua família, e suprir as vossas necessidades. Um abraço, que Deus abençoe. Marcelino Belo, Marcelino, Marciano lá de São Paulo, Ana Cristina aqui da igreja do Betel, irmão Manim, amém? Então que Deus abençoe. Até agora quando? Domingo às 18h30 nós estaremos aqui novamente. Um abraço, que Deus abençoe, boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo.